E nesse período todo, eu fiz uma transição de ser um artista praticamente 100%. Ah, não, peraí. A gente não falou o tema ainda, não vou dar spoiler do tema. Deixa eu começar de novo. Bom dia, pessoal. Esse é mais um episódio da Sala dos Professores, o podcast com os professores da INCO, Escola de Mídias Criativas. Estou aqui hoje com o meu camarada Mário Cal e com o meu parceiro Kevin Arias. Somos todos professores aqui do INCO. Vou me apresentar rapidinho então, passo a bola para vocês. O meu nome é Denis Melo, sou professor de desenho, de anatomia e de composição e estilo aqui no INCO. Também faço histórias em quadrinhos, estou aí na pista já há uns 15 anos. Dou aula aqui no INCO já desde 2021 e estou animado com o tema. Eu acho que é um tema bem legal. Eu gostei de ser encaixado nesse tema e acho que o Kevin e o Mário têm muito para contribuir nesse papo comigo. Então vamos lá, podem se apresentar. Pode ser o Mário primeiro para a gente manter na ordem. Apesar do que ordem alfabética o K vem antes, né? Nunca, a gente não costuma pensar É, tanto no K, Y e W, né? Vai lá então, Kevin. Eu sou o Kevin Arias, sou professor de aquarela aqui do INCO, sou designer e sou formado também em artes visuais e estou bem animado aqui para conversar sobre esse tema com vocês. Acho que vai ter bastante pano para manga aí para a gente falar. E aí, pessoal, meu nome é Mário Cal, eu sou quadrinista, ilustrador e professor, e estou atuando profissionalmente nessas áreas já tem mais de 20 anos, então já passei dessa marca, o que é muito legal e meio assustador ao mesmo tempo. E o tema de hoje vai ser bem legal, bem bacana. Na verdade, eu talvez já devesse até ter falado do tema antes da gente se apresentar, mas não tem problema que A gente agora tá fazendo mistério, né? a gente está fazendo mistério. Inclusive, eu acho que esse tema de hoje é um tema bem interessante para quem está começando, inclusive, porque eu acredito que seja um grande questionamento. O tema é: arte tradicional é melhor do que arte digital? Eu acho que isso pode ser um dilema para muitas pessoas, né? Eu acho que quando eu comecei, era menos porque a arte digital ela se desenvolveu muito, né, nessas últimas décadas. Então, eu particularmente comecei muito tradicional, né? Nem passava pela minha cabeça fazer nada digital, usar uma mesa digitalizadora, né? Quando eu comecei a treinar, praticar para fazer quadrinhos, para ser ilustrador, etc. Mas rapidamente, quando você começa a entender como que a coisa é feita, essa questão vem e aí é um momento de escolha bem importante, eu percebo assim, né, na vida do artista, né? Pô, e aí, eu vou explorar essa ferramenta, como que é, qual programa que eu vou usar, né? Porque você tem tanto hardware quanto software, né? E Uhum. todos esses são questões que hoje em dia a gente começa, acho que a gente começou a entender um pouco melhor, mas também cada vez a gente tem mais opções, tanto de um quanto de outro. Eu só começar com um fun fact aqui, que eu comecei a fazer quadrinhos em 2009 e no meu primeiro quadrinho eu usei bico de pena e pincel. E eu nunca tinha usado nenhum dos dois. Eu praticava com canetinha, né? Eu trabalhava, sei lá, com tinta na faculdade, já tinha matérias de pintura e tal. Mas eu falei, não, né? Quadrinho tem que ser feito com bico de pena ou com pincel. Na verdade, eu não tinha consultado ninguém para saber disso exatamente. No meio do projeto, eu mudei de bico de pena para pincel para fazer o line art, né? E é muito curioso quando você começa a pegar ali o traço, entender a pressão do pincel, que é uma coisa que, inclusive, tem reflexo no digital também, né? Mas o fun fact, na verdade, é que em 2010 teve um evento aqui no Rio, né? Eu sou de Niterói, chamado Rio Comic Con. Foi um Uhum. evento grande na época. E eu tive uma oficina de arte final com o Mário Cal, que foi o maior Pode barato. crer. Uhum. Foi mó barato, porque aprendi, por exemplo, pô, a gente tem que limpar o pincel toda vez depois que você termina de usar, porque senão dá problema. Uhum. Então, foi muito legal, é muito interessante você ter contato com outros artistas para pegar essa experiência, e isso vale tanto para digital quanto para o tradicional, né? E vamos complementar o seu fun fact com outro fun fact, é que hoje eu sou professor de arte final da INCO, Pois é, né? cara, o mundo dá voltas, né? Mas é interessante porque naquela época, 2009, eu ainda fazia praticamente todo o meu trabalho em papel, né? Assim, eu
trabalhei quase que tudo que eu fiz na minha carreira foi preto e branco, né? Eu gosto muito de quadrinho em PB. E apesar de já saber fazer cores no digital, e em 2009, né, que você falou, 2010. Em 2010 eu já tinha uma mesa digitalizadora, mas a meu lápis e a minha arte final eram essencialmente feitos em papel. Então, naquela época, eu lembro que a gente falava como manter o seu pincel, como lavar o pincel, o que que o bico de pena faz, que é, né, enfim, específico do bico de pena, que é específico do pincel. E hoje, na minha aula de arte final na Inco, eu diria que todos os meus alunos fazem arte final digital. Puta, cara, que loucura. É, e assim, claro que eles sabem e têm um mínimo de experiência em fazer no papel, mas eu acho que, é que nem você falou, Denis, o acesso e né, a facilidade de acesso ao hardware e o software abre essa porta, e a gente vai conversar sobre isso, eu tenho vários takes sobre isso também, mas é interessante de pensar que a minha aula de arte final, até fica aí uma propaganda para quem está considerando fazer esse curso, é muito mais sobre o que significa a arte final, uma questão semiótica, uma questão de construção de vocabulário, de estilo e de narrativa, do que falar de material, porque meio que não precisa mais. É muito específico quem usa um pincel exato, sabe? Tipo, vou usar o pincel, saber como cuidar dele. Tem outras coisas muito mais importantes, e essas transferem. Esse conhecimento técnico da coisa não necessariamente depende do material que você está usando. Isso é curioso, porque esse é o seu recorte como professor de arte final, mas a gente está aqui também com o Kevin, que é o professor de aquarela, né? E aí eu Exatamente. acho que essa lógica se inverte, apesar de eu, particularmente, nunca fiz aquarela em digital, né? Eu sei que dizem as más línguas que tem programa que você consegue, nossa, parece de verdade, que simula a Acredito. água escorrendo, né? Tem esse papo. Tô curioso para saber o que o Kevin tem a dizer sobre isso também. Na minha cabeça, quando a gente fala sobre aquarela, a gente fala em tradicional. Então, gente, pode ter no momento aí algum software que simule muito bem, mas assim, é sempre uma surpresa para quem vai ter o contato com aquarela na tradicional, pela primeira vez, pelo menos, porque até a umidade do ar pode influenciar no seu trabalho, e isso Uhum. não vai acontecer no digital, sabe? Ainda é uma espécie de simulação que não necessariamente vai funcionar como funcionaria na vida real. É uma aproximação, né? Mas assim, eu acho que é válido, com certeza, experimentar mesmo que seja uma simulação, né, do tradicional, mas quando a gente vai falar de se é melhor ou pior, cara, eu acho que não tem como a gente tirar de contexto. A gente precisa colocar um contexto melhor em quê, para quê, sabe? Eu acho que, e aí opiniões minhas também, né? O digital também ele pode resolver um problema mais da construção do que você vai pintar depois, sabe? Você pode pensar muito mais ali sem gastar recurso e experimentar uma coisa aproximada e deixar o para valer no tradicional, sabe? Como se fosse uma etapa anterior, sabe? Isso para aquarela, no caso, você pode testar ali combinações de cores, se você não quiser gastar material de início, entendeu? Porque eu acho que o tradicional tem muito disso também, as pessoas têm medo de gastar, sabe? É tipo um medo de gastar para comprar o material e o medo de gastar o material que foi comprado, né? Porque as duas coisas custam caro. Exatamente. Eu estava me referindo ao medo de gastar o material que já comprou, mas isso também. Porque, assim, eu acho que bota uma expectativa tão grande nos materiais que você compra que agora eu vou fazer algo bem feito, sabe? Uhum. E fica com medo ali, enquanto no tradicional, no digital, eu acho que é justamente o contrário, sabe? Tipo assim, e isso pode com certeza influenciar essa curva de aprendizado, sabe? Porque a gente tende a consertar muito pouco no digital. A gente tem mais, a gente faz o quê? A gente refaz ao invés de consertar, sabe? Ao invés de lidar com o erro e tentar Incorporar, né, o que aconteceu. não lidar com erro, tipo assim, tudo bem errar. É lidar no erro, tipo, guiar o processo daqui para frente. A Uhum. gente no digital a gente tende a dar o Ctrl Z ali, né, refazer e voltar um processo ao invés de seguir para frente, né? Quanto aos simuladores de aquarela, não sei porque eu não costumo usar, eu experimentei um pouco, não é a mesma coisa, então eu já pulei fora, assim, mas assim, no desenho eu acho que vale a pena para
tratar depois também, consertar algumas coisinhas, sabe? Eu acho válido demais. Sabe o que é interessante? Kevin, você estava falando isso, eu lembrei de um aluno meu que ele se sente muito mais confortável em rascunhar no digital do que no papel. E geralmente é o contrário, né? Assim, geralmente eu vejo as pessoas tendo muito mais facilidade, desapego com papel, porque assim, você apaga, você joga fora e tal, enfim, a soltura do rascunho, para esse cara, funciona melhor no digital do que no papel, e aí para fazer um desenho mais elaborado, mais com traço mais firme e tal, ele prefere o papel do que o digital. Eu acho curioso porque mesmo essas expectativas que a gente tem, tipo, para alguma pessoa isso vai ser o inverso, né? Para alguma pessoa isso funciona ao contrário. E talvez possa ser até o contato, né? Como o Denis falou, ele começou mais no tradicional, vai ver se a pessoa, não sei, e já começou no digital, e aí já é mais Uhum, confortável o processo, não sei. Bicho, assim, eu acredito até hoje que para começar é muito interessante que você tenha alguma vivência de arte tradicional, sabe? uhum, Eu acho que o papel, o lápis, uma caneta, seja nanquim, seja qual for, você não ter o Ctrl Z, você sentir um pouco a dor, né? É interessante. Isso te ajuda a pensar um pouco também antes de desenhar, né? E uhum, depois você vai pro digital já com um traço, com um raciocínio de desenho um pouco mais assertivo, né? Isso que o Kevin falou, de pô, ter medo de gastar, né, o material, isso é muito comum. E aí eu vou emendar, inclusive, já numa dica que eu acho que é uma dica de ouro, assim, que é não se preocupem em comprar um excelente material, né? Você vai fazer, pô, quero treinar aquarela. Cara, compra uma, assim, não precisa ser aquarela de R$ 10, não, entendeu? Mas não se preocupe em comprar a aquarela mais cara, porque assim, uhum, só quando você já tiver muita experiência que você vai realmente colher, né, para sua produção o que aquele material de qualidade, né, digamos assim, tem para oferecer de realmente diferente, né? uhum, Então, isso vale para nanquim, isso vale para pincel, isso vale para basicamente todos os materiais, né? Então, pô, eu vou dar uma uhum, oficina, as pessoas, pô, o que que precisa para oficina? Meu, oficina de quadrinho, oficina de desenho. Cara, papel, um lápis, só peço um lapisinho HB, de qualquer marca, tanto faz, né? É uma borracha que não seja aquela borracha metade azul, metade vermelha, que ela praticamente desenha no papel, né? Mas, cara, para quem está começando, qualquer material vai te ajudar a uhum, estudar, a entender os princípios do que você está fazendo ali. E tinha muito aquela questão, a gente vai no museu, a gente vê aquela obra técnica mista, né? E aí uhum, tá falando exatamente o que foi usado ali. Eu acho que no final das contas, a gente está super liberado para trabalhar com as duas coisas juntas, né? Inclusive, eu é, diria que a maioria das pessoas trabalha assim, por exemplo, em matéria de quadrinho, tanto quadrinho quanto ilustração. Quem publica algo colorido geralmente faz pelo menos as cores no digital, mesmo que todo o restante do processo seja tradicional, né? uhum, Então, até antes de continuar nisso, quando o Kevin estava falando, me veio também uma frase que é meio clichê, mas eu acho boa, que é nem melhor nem pior, apenas diferente. Para já responder a pergunta, né, qual é uhum, melhor? Nenhuma das duas é melhor nem pior. Elas só são é. diferentes e elas vão servir a diferentes propósitos, né? Eu sempre falo, quando as pessoas me perguntam isso em palestra, em aula, etc., tipo, você tem que ter tipo um cartaz escrito depende gigante, assim, porque é melhor ou é pior? Depende. Porque depende de muita coisa. É o contexto, né, que o Denis estava falando. A gente está analisando sobre que ótica, né? O Kevin e o Denis, os dois falaram isso, mas depende. Tipo, não existe uma resposta do que é melhor ou pior, a não ser que você estabeleça um contexto, né? A gente pode até conversar um pouco mais disso. E aí eu queria aproveitar, complementar um negócio que o Denis falou, que essa coisa do material mais barato, mais caro, é importante a gente saber, principalmente a galera que está começando, que está, né, estudando e aprendendo, que a lógica do material que você usa é a mesma, independente do preço que você paga por ele. O que eu quero dizer é assim, Pode todo nanquim é uma tinta preta. Todo lápis 2B é um grafite com uma dureza específica. Todo pincel é um chumacinho de pelo grudado por um anel de metal, enfim. O que vai variar, claro, é a qualidade da tinta, se ela é durável, né, a intensidade do preto.
o papel, se ele absorve melhor, se ele tem mais textura. Tem variações, é claro, mas no frigir dos ovos, papel é papel, caneta é caneta, lápis é lápis, borracha é borracha. Eles exercem a mesma função, apesar de cada marca, e né, dependendo da gradação de profissionalismo, de qualidade, muda um pouco a experiência, mas você não precisa ter um lápis importado e um papel importado para fazer um bom desenho, né? Inclusive, para puxar o do Kevin, você às vezes acaba até tendo uma barreira nesse momento, porque, poxa, aliás, eu lembro muito disso na escola que eu trabalhava antes, o pessoal chegando com um sketchbook da Moleskine, da Canson, lápis importado, caneta importada, e as pessoas tinham medo de usar. Tipo, nossa, eu paguei tão caro, eu não quero fazer qualquer coisa nesse papel, né? Mas Na- caramba, você comprou para isso, né? Mas com o sketchbook rola muito isso, mas muito mesmo. Hum. É por isso que eu sou a favor de sketchbook acessível. Tipo, pagar super caro não faz sentido, porque é para fazer estudo, é para fazer rabisco, experimentações. Cara, eu gostava de sketchbookzinho espiral, que eu mesmo Uhum. pedia, só ia na Xerox e falar, pô, bota um espiral aí, sacou? Não, total, eu fiz muito isso, cara. Me sentia menos intimidado, ficava menos branco, eu tinha menos problema em fazer qualquer merda ali, né? Do que, pô, um Quando a sketchbook. gente constrói também, né, faz o próprio sketchbook, costura ali, eu acho que a gente tem muito menos apego com aquilo. Eu acho que a gente precisa ter um. Depende do. É como você falou, né, o Mário. Depende, e se for para. E se a proposta for aprender, eu acho que a gente não pode ter apego com o material, não. A gente tem que gastar. Uhum. Se a proposta for aprender, né? Se não for para você ter um prazo, você precisa entregar com algo com um padrão de qualidade estabelecido, errar menos possível, aí é diferente. E falando disso, é até um assunto que eu tenho conversado agora nas últimas aulas, porque o pessoal está fazendo o trabalho final, né? E voltaram a perguntar de material, que é a coisa que eu falo nas primeiras aulas. E aí eu falei com eles que, de novo, reforcei exatamente isso que vocês falaram, que não adianta você comprar um material top de linha, gastar agora, se você não conhece direito como usar o material, né? E você só precisa entender, você não pode comprar o pior material possível também, porque aí você tem que saber se o que você não está conseguindo fazer é por sua falta de prática ou é porque Uhum. o papel é muito, o papel não. Enfim, o material é ruim, sabe? Porque ter um material ruim também não é, sabe, não é indicado. Mas tendo ali algo que dê para trabalhar, obviamente a gente vai no meio do caminho. Quando se trata de aquarela, eu falei com eles também que existem marcas que vendem demonstrações, papéis, unidade de papel, sabe, para eles testarem, né? Então, talvez valha a pena, ao invés de você gastar uma fortuna comprando um bloco de um papel Uhum. 100% redondo, enfim, que você não vai conseguir usar o que ele entrega, compra ali, amostras, sabe? Pequenininhas, e testa, faz, enfim, Uhum. vê qual que você gosta mais. Eu acho que é o momento de experimentar quando você está aprendendo, sabe? Então, isso que o Kevin estava falando me fez lembrar de uma coisa muito importante e que pode ser muito definidora para essa questão, que é individual, né? É caso a caso, que é preço. Uhum. Isso. Tá, né? Porque, por exemplo, para você começar, você fazer o seu primeiro desenho, o tradicional talvez seja mais barato, porque você pegar um papel, um lápis, uma caneta, ao invés de ter que pegar uma mesa digitalizadora, mesmo da mais barata, né? Talvez fique mais em conta. Agora, chega um momento que essa lógica começa a se inverter. Por exemplo, me dei conta que o papel que eu uso para quadrinho aqui está acabando. Eu vou ter que comprar. A última vez que eu comprei, gastei 700 conto só em Caramba. papel e um nanquim. Eu uso aquele India Ink de meio litro, né? Uhum. Eu comprei meio litro de nanquim e 3 blocos de papel, eu gastei 700 pau, sacou? Eu fui ver agora, tá R$ 50 mais caro, né? Tava 120, Nossa. agora tá 175 esse bloco. Então, eu já vou tomar mais uma facada aí até final desse mês, né? Então, enquanto a minha mesinha digitalizadora ali que eu uso é a mais básica, ela custou R$ 200, 180, 210, alguma coisa assim. Anos atrás eu só uso ela, Uhum. uso direto, dou aula com ela e tá ali, gastei pouquíssimo. Claro que você tem alternativas digitais também que são muito mais caras, mas aí claro que elas vão Uhum. atender a outra demanda que eu no momento não tenho, né? Mas eu acho que esse pode ser um lugar para te nortear. Pô, tenho uma dúvida.
Então você olha o seu orçamento que ele já pode te dizer muita coisa. Mas, Uhum, assim, isso eu acho uma coisa muito legal digital. Eu acho que ele é muito democrático nesse sentido. Porque você, com um investimento baixo, a mesa mais simples, ela já te atende muito bem. Vou dar um exemplo antes de passar a bola, que é a Juliana, minha companheira, Juliana Moon. Cara, ela fez quadrinho para fora, fez quadrinho para mercado norte-americano, usando essa mesinha super simples. E, inclusive, isso respinga em outro aspecto que é, ela tinha um tablet melhor, mas ela se dava melhor com essa mesa digitalizadora mais baratinha, né? Então, fez 2 livros enormes, tudo com esse material super acessível, né? Então, assim, com uma parada muito básica, você já consegue fazer muita coisa. Eu acho isso muito interessante. Quando se eu tivesse feito 2 livros para fora, eu teria gasto, vai saber quanto só de papel, né? E também tem a questão além de não ter gasto, né, com material, ela pode enviar os arquivos, né, tudo sem custo, assim, uhum. Não como é que tem eu que posso escanear. dizer? Isso, a reprodutibilidade, não sei, reprodução, corta isso aí. Uhum. A, a reprodução do material digital também é muito mais fácil, né? Você pode definir o tamanho, você pode definir a qualidade ali da DPI, no caso. Então, não está limitado ao tamanho específico e a capacidade que o seu scanner vai ter de escanear aquilo o máximo possível, né? Então, é um outro recurso. Mas aí, ô Denis, a gente também pode colocar na balança isso que você falou, de você ter gasto R$ 700 com seus materiais e ela ter gastado muito menos com a mesa digitalizadora dela, mas isso também não significa que a pessoa que vai começar vai gastar R$ 700 com material Com de certeza. nanquim e papel, sabe? É. Então, parece que quando você vai investir no digital, seu custo maior é inicial, mas dilui com o tempo, né? Enquanto o experimentar tradicional, talvez, não necessariamente. Você pode ir por demanda ali, sabe? Tá precisando fazer um trabalho, compra menos, né? Mas olha só, outra questão para a gente pôr em jogo aqui. Quando você faz o trabalho no tradicional, você tem um original para vender. Então, assim, vamos supor, o Denis gasta uma grana para comprar o papel, o nanquim, e faz do papel bonitão o original dele. Um original do Denis é para valer uma grana, sabe, considerável. Eu espero, sei lá, eu não sei quanto você vende seu original, se você vende e tal. No Brasil, eu sinto que tem, assim, tem muitos colecionadores de arte original, tem muita gente que encomenda artes com as pessoas, tipo, os commissions e tudo mais. Mas o mercado de compra de páginas originais de quadrinhos não é muito forte, pelo que eu conheço, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, acho que a gente pode fazer esse paralelo, o mercado de compra de original é muito forte. Então, o que eu sempre vejo os artistas comentarem é essa diferença. Beleza, o digital te traz um monte de facilidades, mas você não tem originais para vender. O tradicional te coloca um monte de problemas, mas você tem o original para vender. Então, às vezes, o que você gastou de material, você recupera com uma página do gibi que você fez, né? E o resto é lucro. Mas isso coloca todas as outras questões. Quem vai vender seu original? Que comissão que essa pessoa ganha? Se você que envia, se você vai numa Comic Con e levar sua pasta de original para vender. A precificação de um original, que é outra problemática, né? Mas tem essa diferença, tipo, pouca coisa bate a ideia de que você está segurando na mão o papel que o seu artista favorito segurou e você sabe que a tinta que está lá é de verdade, aplicada com pincel, com bico de pena, sabe? As escolhas estão naquele papel. O digital, o arquivo pode ser tão elaborado quanto, mas a percepção do valor, e isso é uma coisa que a gente debate há muito tempo, a percepção do valor de uma obra digital é muito quebrado ainda. Por exemplo, você não paga, claro, você compra um livro e você compra um e-book daquele livro. Você não vai pagar a mesma coisa pelo e-book, óbvio, porque são custos diferentes. Mas o valor atribuído a um e-book é diferente do valor atribuído a um livro. E eu acho que quando a gente fala de tradicional e digital na arte, não tem como passar batido nessa discussão também. É um bom ponto. Cara, já tem tempo que eu não vendo original, mas de fato, Uhum. um original já cobre. Vender um original já cobre talvez a demanda
de material de um livro, assim, né? Uhum, De uhum, fato. Mas é como tu falou, né? Não é um mercado tão forte aqui. Teve uma época que eu sempre levava pasta de originais para pro FIC, para CCXP. Cara, vendia dois, três, quatro originais no uhum, evento. Pô, caralho, bicho, assim, era muito, muito, uhum. muito, muito bom. Aliviava muito, tipo, a meta do dia já ficava, porra, É, às beleza. vezes você pagou a sua mesa, o Posso voltar investimento no evento inteiro só com esses originais, e o resto com livro, Aham. print e commissions é lucro, né? Mas isso depende de muita coisa. De novo, essa palavra depende. Quem que é o artista, se os leitores, os fãs têm essa demanda, podem pagar por isso também. Pô, Enfim. pois é. Mas assim, como, por exemplo, uma parte prática que o Kevin colocou sobre, pô, escanear tal, cara, Uhum, eu tinha uma multifuncional A3 que fritou aqui, tem uns 2 anos que ela deixou de funcionar. Aí eu comprei uma multifuncional A4 porque é muito barata, né? Peguei uma uhum, baratinha para poder pelo menos escanear as paradas, né? Escanear o trabalho. Aí, meu irmão, aí escanear a página 3 em 3 partes, aí ter que juntar tudo no Photoshop, tal. Bicho, assim, tem que ser um dia para digitalizar, porque você vai ficar digitalizando tudo, juntar uhum, tudo, tratar tudo, cara. Se você não e aí comprar um scanner A3 é caro, não é todo mundo uhum. que vai ter condição e até É. espaço para guardar um trambolho desse, né? E aí entre outra problemática, por exemplo, no meu processo hoje em dia, eu imprimo, né? Eu faço num formato e imprimo no A3, no azul bem clarinho, só para eu me guiar ali, para não precisar gastar o tempo de desenhar a folha toda em A3, Uhum, né? uhum. Eu imprimo em A3, eu amplio para o A3, imprimo, e agora não tem mais como imprimir. Então, eu estou gastando uma nota também para ir numa gráfica, imprimir os É. A3 para poder trabalhar. É mais E um quando você vai na gráfica, Denis, você consegue levar o seu papel para eles imprimirem? consigo. Porque, que Eu bom, levo pelo meu menos isso. papel, aí é sempre. A volta e meia, uma outra pessoa que tá lá, eu falo, não, mas pô, fulano, pô, imprime para mim no meu papel, não tem problema, chama lá, liga aí, dá um jeito. Eu consigo ter esse desenrolo, ainda bem, porque senão tava. Deixa eu dar uma dica, abrir um parênteses aqui. Galera, então vocês estão assistindo, ou ouvindo ou assistindo, tem um recurso no Photoshop que se chama Photomerge, e se vocês procurarem no meu canal do YouTube, eu tenho um vídeo que ensina a fazer isso. A ideia é que você escaneia o A3 em três fatias, né, o topo, o meio e a base da página. Por você estar escaneando em três faixas, você tem um overlap de cada uma, né? Tem uma parte que ela se sobrepõe. O que o Photomerge faz é pegar esses três arquivos e ele junta em um só, preservando a resolução e fazendo a emenda exata perfeita. O tempo que eu perdia para escanear três fatias de um a três e aí montar na raça, Oh, meu cara, Deus, você montava não na raça vale a nada. pena, bicho. Na raça, na raça. Eita, laiá. Foi assim até. Assim, tudo bem, vai, não foram muitos anos fazendo isso, mas eu desenhei entre 2008 e 2012, eu fiz uma adaptação do Dom Casmurro para quadrinhos, né? Aham. Acho que até hoje foi o quadrinho mais longo que eu já fiz. Foram 230 páginas, eu acho. E no começo, cara, é tudo A3 também, né? Tudo arte finalizado com pincel no A3. Eu escaneava e montava página por página, fazendo, né, tipo, aqueles ajustezinhos uma por uma. Demorava muito tempo, cara. Aí eu aprendi, através de um amigo meu, eu sempre cito ele, o Jânio Garcia, que trabalhava comigo na Pandora, que me ensinou a usar o Photomerge. Cara, assim, é 10 vezes mais rápido. É muito, muito mais esquema. Sabe Então, como que eu não aprendi sofram. o Photomerge? Eu aprendi no Orkut. Tinha uma comunidade, eu achei uma comunidade no Orkut, aonde tinha, que era fundada pelo Ibrahim Robertson, que é artista Olha lá de só. Curitiba, que desenhou para Uhum, Marvel uma época, né? E ele tinha fundado essa comunidade, eu não lembro como que eu achei ela, e ele dava dicas. Então tinha um cara da Marvel ali dando dicas, e eu falei, cara, assim, foi incrível. E eu achei isso quando eu estava fazendo meu primeiro quadrinho. Então, coisa uhum, de desenhar com lápis azul para poder tirar no scanner, fazer a arte final por cima de um lápis azul ou por cima da mesa de luz. Eu peguei uma mesa de luz na época emprestada. Cara, aquela comunidade ali foi salvadora. Infelizmente eu não lembro o nome, não que fosse fazer diferença, né? Mas eu lembro que era do Ibrahim, que eu vim conhecer depois na Gibicon, né? Que atualmente é que a Bienal legal. de Quadrinho lá de Curitiba. Mas, cara, você vê como é que são, né, as coisas. Macetinho assim que muda a vida da pessoa, cara. É doideira. Doideira mesmo.
porque é muito tempo. Pô, então eu não cheguei a ter que fazer na raça. Nossa, fiquei com o seu Deixa eu agora. fazer uma pergunta para vocês que eu fiquei curioso agora. A gente está falando de Orkut, está falando de aprender as coisas em projetos de, sei lá, 15 anos atrás. Eu fiquei curioso, quando que na vida de vocês, não necessariamente na vida profissional, porque a gente aprende a desenhar e tem essas vivências até antes de começar a trabalhar. Quando que o digital apareceu como uma possibilidade para vocês? Assim, contato com o software, ou entender que existe tablet, ou você ter acesso a alguma coisa. Quando que isso apareceu? Eu acho que para mim apareceu de fato assim quando eu entrei na faculdade, né? Eu fiz a graduação de designer gráfico, então ali eu comecei a ter contato com, enfim, softwares. Até então não tinha, não sabia, ouvia falar, mas não mexia, mas sempre validando muito o processo manual na faculdade. Acho que tem muito disso também, principalmente o planejamento, né? Enfim, ninguém pula Uhum, direto pro digital. E sem ter em mente o que que você vai fazer, né? Independente se vai ser uma ilustração ou se vai ser um projeto, enfim, de marca, embalagem, mas acho que dificilmente uma pessoa vai direto pro digital. Então, assim, todo essa essas conversas, esses treinos, e fui buscar por fora também da faculdade, fazendo cursos, de cursos livres, né, de cada programa. Mas eu acho que a época que eu peguei mais trabalho digital, e não necessariamente aquarela ou ilustração propriamente dita, foi durante a pandemia por causa da necessidade do digital, sabe? Todo mundo usou muito o digital nessa época. Eu acho que o digital apareceu um pouco antes, mas de fato se intensificou ali na pandemia, enquanto o tradicional bem antes, né? Desde criança você já tem um contato com o tradicional, mas começa a uhum, aprender, obviamente, depois, tal. A gente já teve aquela conversa enfim, outros episódios para trás que a gente falou sobre nosso contato com material, com experimentação. Então, assim, o tradicional, eu acho que ele está desde sempre na nossa vida, de uma forma ou de outra, sabe? Nem que seja o contato com o lápis, você rabiscando, enquanto desde a escola lá atrás, enfim, da infância, você já tem ali, pelo menos, é quase que anatômico, né? A extensão do seu braço. ou pelo menos era até um certo ponto, né? Porque, tipo, as crianças hoje já nascem sabendo mexer em tablets, É, cara. Então, Pode eu não crer, sei o quanto que isso realmente, perdura, né? Não que eu realmente. concorde, mas, né? Tem isso. verdade. Não, mas faz Bom sentido essa ponto. Uhum, colocação. Eu acho que eu tô muito fora dessa geração que tá agora, tipo assim, uhum, crescendo sem contato nem com o computador, né? Direto com o tablet, com o celular. Eu acho é. que é bem complicado, parando para pensar. Mas o digital, ele entrou relativamente tarde na minha vida, assim, tipo, enquanto tradicional sempre desenhei um pouco, a aquarela eu sempre experimentei e depois intensifiquei mais, né, aprendendo de fato, mas assim, o digital para mim entrou um pouco tarde, assim, se for recente, vamos dizer assim, tarde não, Então, entrou. Uhum. antes da sua experiência na faculdade, você não tinha tido nenhum contato ou experiência com software no computador, de fazer experimentos e tentar mexer? Tinha, até Ah, tá. tinha, mas nada que me introduzisse de fato ao mercado. É uma coisa muito mais, uma experimentação muito mais livre, sabe? Ah, vou mexer ali um pouquinho e tal. Como eu acho que todo mundo já futucou em algum momento da vida antes de precisar Um usar, sabe? pentezinho. Pô, mas assim, tive um contato depois, né, para aprender também uma ilustração digital e tudo mais. E aí eu percebi que, cara, apesar pelo menos experiência pessoal, gente, apesar das facilidades, eu acho muito mais cansativo e aí pode ser uma experiência minha também, particular, você ficar preso na tela, do que você fazer um trabalho no papel, porque a tela está emitindo luz na sua cara, sabe? Então, eu acho cansativo, Uhum. cansativo no sentido não só o seu corpo, quanto os seus olhos, quanto a sua cabeça, enfim. Enquanto o papel, ele vai refletir a luz, ele não vai emitir, né?
Então, eu acho que é muito menos agressivo nesse ponto. Sem contar toda a experiência sensorial, né? Que você tem cheiro, você Exatamente. tem o líquido da água da tinta, a textura do papel, tudo isso É influencia. especial. Você tem o som, Uhum. o bico de pena riscando, o pincel É. riscando. É bem São do gostoso. material também, né? Já começa antes de você começar a desenhar, você já está ali preparando o espaço, se preparando para desenhar. Assim, Uhum. Essa parte ritualística do tradicional é muito legal, cara. É muito, muito legal. eu acho que eu colocaria até como, de novo, reforçando essa parte da aprendizagem o tradicional, eu acho ser algo mais forte por causa, né, tanto desses erros um pouco irreversíveis, vamos botar aspas nesse irreversíveis, mas também por ter um início, meio e fim. A gente conclui cadernos, né? Enquanto no digital fica, você guarda, mas não necessariamente você guarda em arquivos, mas não necessariamente eu acho que a gente tem, não sei vocês, o que que vocês acham, mas a gente não tem essa sensação de, como a gente tem ao concluir um caderno de desenhos, ou sabe, de sentido de leitura, sabe, de sentimento de conclusão de alguma coisa, mesmo que você não tenha concluído o seu trabalho, mas você concluiu ali uma quantidade de folhas específicas encadernadas e você sente ali uma satisfação de ter passado por esse processo, sabe? É, por mais bem organizado que você seja no seu computador, nos seus backups, ainda não é como pegar uma pasta de originais ou um caderno, né? Ah, não, não. É, É uma experiência bem diferente. O Denis, e você? Como que foi seu contato com o digital? Esse meu contato inicial com o digital foi na época da faculdade também. Eu acho que, por- até por talvez isso ser muito pouco desenvolvido antes dessa época, né? Ou pelo menos no meu universo ali ao que eu tinha acesso, Uhum, né, não, nem era uma questão. Mas na faculdade já tinha um camarada lá que queria ser colorista. Então, por exemplo, a primeira capa do Palestina, que foi meu primeiro quadrinho, foi colorida por uma outra pessoa, porque eu ainda não tinha, né, nem tanto hardware quanto nenhum uhum, estudo digital. Mas aí logo depois disso, cara, eu peguei uma e comecei a fazer teste, mas sempre pensando em colorização. Eu não tinha o menor interesse em desenhar, inclusive eu tinha muita uhum, dificuldade de desenhar, por melhor que o meu desenho no papel fosse, o desenhar olhando para a tela ao invés de olhar para a mão era muito estranho uhum, para mim. Então, meu objetivo no digital por muito tempo foi somente colorir. Claro, né, tem questão de fazer ajustes, né, ajustar o preto do nanquim e tal, isso padrão, né, até para É, formatar. mas aí é ajuste e não construção do Exatamente, desenho, é né? uma edição, né? Não é uma produção artística necessariamente. Mas hoje em dia eu até considero, após o Teocrasilha, fazer teste mais pensando em realmente migrar. Eu Uhum, considero a possibilidade de migrar, talvez não 100%, mas eu considero, por exemplo, hoje eu trabalho com storyboard também. O storyboard eu só faço digital. Tirando uma vez que faltou luz em 3 cidades aqui porque pegou fogo na uhum. subestação, o prazo era de noite, eu tive que desenhar no papel, mandar foto para pelo menos aprovarem, assim. E, nossa, essa única vez que eu fiz na mão foi muito mais gostoso de fazer, inclusive. Ah, Mas isso é foda, porque existe uma demanda do mercado, que é aquilo, quadrinho, quando é um projeto nosso, autoral, tal, a gente, por mais que exista um cronograma, a gente faz o nosso projeto no nosso tempo. Mas quando você vai lidar com o mercado de trabalho, de ilustração, até mesmo de quadrinhos ou qualquer outro que seja, né, que envolva arte gráfica, o digital ele acaba tendo várias facilidades. Porque você tem que mandar coisa para aprovação toda hora, mano. A parada já tá ali, né? Os esboços são mais rápidos, você consegue fazer um monte de esboço ali dentro de uma mesma formatação. Quando você termina, já tá pronto, você não tem que escanear, tratar e uhum, formatar para mandar. Então, ele torna o processo mais ágil, né? Eu acho que isso uhum, é a grande qualidade do digital, assim, para mim, o grande diferencial para mim dele é isso, essa agilidade, essa coisa de o seu esboço, ao invés de ser com lápis ali que é quase invisível, ele já pode ser com uma tinta, numa camada, com um uhum. brush, né, um pincel ali, que o esboço que você vai mandar para o cliente, ele já tem uma cara mais acabada, já tem um traço mais significativo do que o que seria um esboço tradicional, né?
Então, eu acho que isso tem muito valor e eu acho Uhum. que o mercado enxerga isso também, porque a maioria, a imensa maioria, eu diria, se eu tiver errado, podem me corrigir, mas a imensa maioria dos artistas, sei lá, de mercado de ilustração publicitária, editorial, é dominado por artistas que usam arte Uhum. digital, pelo menos nesse trabalho. Não quer dizer que eles não saibam fazer arte tradicional, mas, Sim. né, porque a arte digital, ela, por uma demanda de mercado, ela acaba sendo uma mão na roda, né? Então, talvez eu até tenha esse flerte de algum dia mudar, porque, pô, depois do calvário que eu tô com o Teocrasile de tantos anos no projeto, talvez se ele fosse digital eu tivesse alguma agilidade, mas isso veio parar no Teocrasile. Porque hoje eu faço os thumbnails, né, os rascunhos de página, eu tenho feito no digital. E é interessante para fazer alterações, o fato de que você pode selecionar uma coisa e aumentar ou Uhum. diminuir é muito legal, né? Não só por causa do Ctrl Z, mas que é isso, né? O digital ele tem muitos recursos, muitos recursos. O tradicional é feito muito de escolhas, né? Você pode, Uhum. você tem Uhum. volta. Tirando a aquarela, talvez. A aquarela é foda. Mas aí é que tá. Eu acho isso mais encantador, cara. O grande lance da aquarela, quando eu estudei aquarela, de fato, assim, eu acho tão precioso você ter que lidar com entender que o branco vai ficar porque você não vai pintar aquele lugar nunca. Ele tem que ficar branco. Como Uhum. você vai sobrepor? Como você vai misturar cores? Cara, eu acho que em vários sentidos, aí eu posso estar cuspindo para o alto, porque realmente não me considero um artista digital. Mas eu acho isso insubstituível, porque tem esse aspecto sensorial também que o Mário comentou. Você está ali Uhum. diante de uma paleta, misturando cor e fazendo como experiência mesmo, cara, é incrível, né? Não quer dizer que eu faço isso É. toda Eu semana, concordo. talvez nem todo ano, Uhum. mas o que eu Uhum. fiz ficou, né? E eu acho que a vida é assim, né? A gente vai juntando essas experiências e essa vivência do tradicional me deu um preparo que eu tenho certeza que se algum dia eu migrar para um digital mais profundo, digamos assim, eu tô muito preparado, sacou? Então, mas esse é um ponto muito importante. A gente sabe que habilidades se transferem, né? Mas eu acredito que todas as habilidades que você tem no tradicional, elas transferem muito fácil para o digital, mas o contrário não é tão fácil assim. Assim, se um artista ele é formado no digital, aprende a fazer tudo no digital, e aí você pega essa pessoa e fala, agora você vai desenhar no papel, nem tudo transfere. E o tradicional, de fato, transfere. Claro, sei lá, depende de caso para caso, mas o tradicional te faz pensar muito e fazer escolhas. O Denis falou a escolha, né? Tipo, o Kevin falou, disso para frente, né? Não tenho como voltar. Mas também a questão, por exemplo, do digital, de você ter certas facilidades em termos de mobilidade, sei lá, eu tenho todos os pincéis que eu quiser, sabe? Na vida real, você não tem todos os pincéis que você quiser, a não ser que você compre todos os pincéis. Tem também a armadilha do digital de ser tão fácil, tão democrático, tão. Não democrático em termos de acesso, né? Tipo, financeiro, porque ainda é bem caro, né? Muitas coisas. Mas você pode pirar muito e encontrar soluções para muitas coisas, e tem muitas facilidades dentro do sistema de se produzir arte no digital, que no tradicional é muito mais complexo e difícil. É meio que uma transição, é meio que a inversão de proporção de quantos artistas tradicionais e digitais tem, não tem volta, eu acredito, sabe? Como você falou, Denis, hoje em dia a maioria dos ilustradores é digital. Quando eu comecei a estudar e me inteirar do mundo profissional, as pessoas ainda estavam entregando original na agência de publicidade pintada com guache e coline, cara, sabe? Aham. Ao mesmo tempo, claro, que tinha gente lá fazendo coisa em vetor e fazendo pintura digital e retoque de foto no Photoshop. Eu peguei muito essa transição no meu começo de carreira. Então, Tanto Mário, que. eu queria exatamente te perguntar, porque daqui a pouco a gente vai ter que começar a guiar aí para finalizar, mas eu acho que é muito precioso, acho que de nós três, acho não, tenho certeza de nós três, você é o cara mais rodado, mais experimentado no digital, né? Você fez essa transição, né, e de forma muito competente, a sua arte final no digital não perde em nada para sua arte Obrigado. final tradicional e você é muito bom nas duas. Eu admiro muito o seu trabalho, né, de arte final.
E assim, eu acho que tem coisas, não só não em matéria de arte final necessariamente, de ilustração de forma geral, o digital tem coisas que você olha que são feitas no digital e fala, bom, beleza, isso daí só o digital mesmo entrega. O Uhum, tradicional ele é mais limitado de certa forma também, né? Isso era mais uma colocação mesmo. Mas de uhum. você, antes da gente encerrar, queria saber da sua transição, como foi isso, como você se sente mais confortável de trabalhar, se você já está num lugar que os dois, o que vier tá valendo, Uhum. quando é feita a escolha de não, isso aqui vai ser tradicional, isso aqui vai ser digital. Como que funciona para você isso aí? Eu tive contato com o Photoshop de entender que, né, existe, pode ser usado para colorizar. Eu era muito, muito novo. E eu não tinha tablet nem nada, mas enfim, mas eu mexo com o Photoshop desde que eu tinha acho que uns 14 anos de idade. Então faz muito tempo, né? Eu tô com 41. Caraca, bicho. Era Photoshop 5, cara. Eu consegui, um colega da aula de desenho que eu fazia me emprestou um CD piratão, tava mexendo lá e funcionando as Não, a coisas. gente tá falando de anos 90 ainda, né? Era 99 para 2000, por aí. No- Caraca, mano. 99, acho. Então, e aí esse deslumbre, porque eu via as cores dos gibis também transicionar para cor digital, e eu falar, putz, eu queria saber fazer isso. Então, muito do que eu fui buscar em termos de material e tentar praticar e desenvolver é porque eu via alguém profissional usando. Então, sei lá, lê na revista Herói, na revista Wizard, você vê o Todd McFarlane fazendo a arte final do Spawn com bico de pena. E eu assim, eu preciso de um bico de pena, Aham, né? Que nem você falou, Denis, é isso que os prós usam, então eu tenho que usar também. é E isso aí aí. você pega e você não sabe usar, porque, enfim, né, tem que treinar, tem que pegar a manha. Mas aí, um tanto mais pra frente, quando eu entrei na universidade, eu fiz artes visuais também, eu não tinha tablet nem nada. Então, o que eu brincava de fazer cor digital era com o mouse. Então, era bem limitado. Os primeiros trabalhos que eu peguei de publicidade, eles eram a transição do meu desenho feito em papel, com cor digital bem mal feitinha, e às vezes eu pintava guache, às vezes eu pintava aquarela nos originais, para uma coisa que foi migrando para o digital. Sempre foi uma questão de ter acesso ao recurso. Então, a partir do momento que você tem um scanner, você tem uma gama de possibilidades novas. A partir do momento que você tem o programa e você entende como ele funciona, você pode usar. A partir do momento que, por exemplo, eu comecei a trabalhar com isso, tipo, ganhar dinheiro com isso em 2004, mais ou menos. A minha primeira tablet foi em 2008. Então, tem aí 4 anos de carreira, de trabalho, eu me formando, que eu não tinha uma caneta, uma tablet, enfim. Só que quando eu comprei, eu tive uma oportunidade muito maravilhosa. Eu comprei uma Wacom Cintiq de 12 polegadas, que já era um display. Porra, pode crer, lá atrás você já teve a É, oportunidade aí. em Legal. 2008 eu tive. E foi do caralho, assim, porque. Ah, desculpa o palavrão. É, Não, e, aqui foi pode. muito bom. E foi supimpa, porque eu paguei naquela época, por causa do dólar estava mais baixo, eu paguei R$ 1.600 dessa tablet. O primeiro trabalho que eu fiz, que foi uma ilustração editorial, que eu usei ela, eu ganhei R$ 1.600. Ah, aí, que beleza. Então, cara, foi tipo, foi lindo. E eu usei essa tablet essa Cintiq por 12 anos. E conforme eu fui, né, evoluindo e entendendo melhor, eu fui cada vez tendo mais etapas do meu trabalho no digital, porque eu fui entendendo melhor os programas, a caneta, os botões de atalho, os recursos do programa. E quanto mais eu via que no digital eu conseguia um resultado que era tão bom quanto o do tradicional, eu tinha essa opção de migrar. Então, assim, eu não gostava de fazer rascunho e nem arte final no digital, porque os brushes que eu tinha no Photoshop não davam o mesmo resultado. Eu fazia no papel e escaneava. Mas aí, durante a produção do Terapia, que eu fazia muita página de técnica mista, eu comecei a testar brushes também. Brushes de tinta espirrada, fazer colagem, sabe? Brush que simulava giz de cera. E eu comecei a falar, puta, cara, tá dando pra fazer essas coisas aqui agora. Então, eu fui começando a migrar gradualmente. Isso era lá para 2012, por aí. Em 2015, foi a primeira vez que eu fiz um trabalho inteiro com arte final digital. E aí eu fiz já no Clip Studio, que é o programa que eu uso para rascunho e arte final até hoje, né? Que eu gosto muito, inclusive. E aí o que acontece? Uma coisa que eu falo no curso.
você pega o digital e você consegue configurar as coisas do digital de forma a te entregar o que você tem no tradicional, em termos de textura, variação de espessura da linha, os efeitos que você gosta de aplicar, passa a ser uma escolha, né, entre o tradicional e o digital. E aí, vocês mesmos falaram, a praticidade do digital, cara. Eu comecei a fazer lápis no papel, arte final digital. Hoje eu faço thumbnail no papel, lápis digital, arte final digital. E depende do equipamento que você tem. Uma coisa em paralelo também, que é da vida não virtual do artista, mas alguns anos atrás eu tive uma questão de saúde e a minha percepção de profundidade, ela não é muito boa por decorrência desse problema que eu tive, né? Rapaz. Enfim, se vocês quiserem saber tudo isso, no meu canal do YouTube tem toda a história de quando eu tive o treco lá, mas enfim. A questão é que o meu nervo óptico do olho esquerdo foi meio que danificado, então eu perdi, sei lá, uns 30 para 40% da minha visão periférica do olho esquerdo, e isso estragou a minha visão em 3D. Então a minha percepção de profundidade hoje, ela não é muito boa. E assim, vou ficando mais velho, né? Então assim, a destreza da mão, né, a percepção das coisas, tipo a lombar, tudo isso afeta. Mas essa coisa da percepção de profundidade foi piorando naquela época entre 2017 e 2020. Dificultava, por exemplo, eu que sempre usei caneta pincel e pincel, eu não conseguia mais acertar exatamente com tanta facilidade. Então eu tinha que prestar muito mais atenção no processo do que eu prestava antes. Então eu comecei a levar mais tempo para fazer arte final do que eu costumava levar. E aí tinha uma certa frustração nisso, né? Ao mesmo tempo que prazo é curto, o digital é mais rápido, é fácil, não tem que escanear, não tem que apagar lápis, etc. Então, por essa mescla de ter um recurso no meu computador, na minha tablet, nos meus programas que me serve muito bem e trabalhar em papel é mais difícil e mais custoso para mim em termos até de me esgota muito mais desenhar no papel hoje em dia. Então, meio que nesses dois paralelos que o meu trabalho hoje é, sei lá, eu diria 70% digital. Pô, mas por tudo que você estava falando, eu pensei que você ia falar um número maior do que 70, até, Ah, sinceramente. eu ainda gosto de fazer lápis no papel, cara. Tem um desenho aqui do meu lado na prancheta que tá no papel, e eu vou arte finalizar ele no papel. Né, esse ano eu tô voltando a trabalhar mais no tradicional por até um projeto pessoal meu, sabe? Eu esgotei de fazer arte final digital, esgotei de fazer arte final no trabalho de outras pessoas. Quer dizer, em questão de trabalho, eu ainda adoro as pessoas com que eu trabalhei, claro. Mas me cansou muito. Falei, cara, cadê meu desenho? Cadê minha vivência? Eu quero sentir tinta, eu quero errar, sabe? Eu quero voltar a ter o prazer de produzir em papel. Cara, você Então, esse falou. ano, para mim, é a minha transição de volta para o tradicional. Pô, legal. Você falou uma palavra que mexe comigo também, que é prancheta, né? Eu tenho um Uhum, móvel de desenhar aqui atrás de mim, né? É um móvel de 1 metro. uhum. Oh, E eu sinto falta da minha, cara. Eu tenho uma igual a essa no eu amo Brasil. ele. Eu amo ele. Então, assim, eu vou migrar para uma parada que eu não vou mais usar ele. É difícil, é uma coisa um pouco difícil. Como ainda tem alguns anos, sem minha menor sombra de dúvida, vou usar Eu muito. uso uma. Eu tenho uma prancheta da Mocho A3 que é muito boa, cara, mas eu ainda sinto falta de ter uma mesa, sabe? Pô, isso é um monumento a esse Uhum, fazer, a esse esforço. Acho que ela representa muita coisa. Ela não é só uma tábua de um total. metro por 80 com pernas, Uhum. ela tem um significado, né? Bom, a gente precisa começar a finalizar aqui o nosso bate-papo. Antes de irmos para o nosso dever de casa, né, que todo mundo já conhece aí, temos dois avisos, né? Primeiro, matrículas estão abertas aí até o final de dezembro, então se inscrevam, venham estudar com a gente no INCO, né? Tem não só aquarela com o Kevin, arte final com o Mário e os dois cursos de desenho comigo, né? De anatomia e de composição e estilo, mas também vários outros cursos, né? Inclusive, não, o Kevin eu acho que é mais puxado para o tradicional, com certeza. O Mário falou que a galera dele trabalha muito no digital. No meu caso, eu peço para a galera priorizar o tradicional e me perguntarem quando o trabalho pode ser feito no digital ou não, porque alguns eu prefiro que realmente a galera tenha essa vivência, esse exercício de rabiscar um papel, né? E artistas iniciantes que estavam trabalhando, começando a vida artística só no digital,
já me falaram que curtiram muito essa experiência, então vale a pena ter um pouco dessa vivência. Não quer dizer que não possa usar o digital, eu libero para a maioria dos exercícios, para ser bem sincero. Eu tenho ficado cada vez mais bonzinho. Tipo, é proibido o digital, mas se quiser pode. É por aí, perfeito. Mas além disso, temos vários outros cursos muito interessantes, os cursos de quadrinho lá com o Rafa, tem curso de editoração com a Ananda, tem, cara, os cursos de roteiro com o Pacha, tem o curso de jornalismo e quadrinho autobiográfico com o Elô, enfim, temos inclusive outros cursos novos. Tem curso de colorização com o Thiago também, esse semestre. Então, primeiro isso. O segundo é um jabá que é o jabá do projeto na benfeitoria, projeto do Sam Merg, nosso camaradão aí, Sam Merg, tá com o projeto lá. O Sam, que pô, foi um grande apoiador, um grande amigo da cena de quadrinho, maior apoiador de qualquer categoria que seja do Catarse, mil e porrada projetos apoiados. Ele tá com esse projeto agora na benfeitoria para transformar o espaço dele lá no Butantã, em São Paulo, né, no bairro Butantã, em São Paulo, numa gibiteca, Gibiteca Butantã. Uhum. Então, ele está arrecadando lá na benfeitoria, né? Vamos chegar junto, projeto muito legal, importantíssimo, né? Não só porque o Sam é um cara muito próximo aí da cena e que pô, teve várias realizações muito legais junto com a comunidade de quadrinho, mas também porque o projeto em si é muito maneiro, né? Vai beneficiar aquela comunidade ali. Então, quem puder, chega junto. Inclu- Benfeitoria.com, Gibiteca Butantã. Não vou saber falar o link completo agora, mas pode falar, Mário. Inclusive, esse projeto é muito importante. Eu tenho dito por aí pelas redes que esse talvez seja o projeto mais importante de quadrinhos do ano no Brasil. Esse espaço não só vai ser uma gibiteca, mas é um espaço cultural, né, para ter workshops, aula, palestra, vivências, né, culturais, artísticas. E o Sam, que é um grande apoiador do quadrinho, também é um pedagogo. Ele tem uma conexão muito forte com a educação e parte dessa missão dele, desse projeto dele, é usar o quadrinho como forma de aprendizado também, é levar o quadrinho para a experiência didática. Se só a Gibiteca não é suficiente, pense também no potencial educativo dos quadrinhos e na potência criativa do quadrinho independente que ele vai proporcionar de estar disponível para as pessoas. Isso é muito, muito bom. Exatamente. Inclusive, além da Butantan Gibicon, também rolou o Educa HQ, que também é outro Uhum, projeto de evento capitaneado pelo Sam. E assim, essa questão de vivência de arte ali, eu mesmo já tive a oportunidade de ficar hospedado lá diversas vezes. uhum, A gente, cara, a gente já fez muita coisa muito, muito maneira de vivência artística assim lá. É um grande cara com um grande projeto, uhum. então vamos dar uma moral lá, beleza, pessoal? E aí, para finalizar, vamos para o nosso dever de casa, que é o momento onde a gente vai dar dicas aí para os nossos ouvintes. Então, podem começar, pode ser na ordem que a gente tinha feito lá no início, Kevin, Mário, eu encerro. Beleza, gente. Minha dica de hoje, meu dever de casa, na verdade, enfim, é a recomendação de uma HQ em aquarela, do Kililana Song, que é do Benjamin Flaw, eu acho que ele é francês. É muito bom, é uma HQ que é uma história meio, como é que eu posso dizer, um realismo mágico de uma criança, moradora ali do Quênia, onde a especulação imobiliária está ameaçando todo o local, e tem uns conflitos envolvendo o misticismo de um povo que está sumindo, e tráfico de drogas, tiroteio e todas as outras coisas. É uma história muito bonita e em todos os sentidos, desde a história até a arte finalização, as cores. É minha recomendação aí para o dever de casa de hoje. Cara, que projeto interessante, eu não conhecia não. E é um livro grosso, né? Assim, quando É eu falo, grandão. esse livro aqui, que foi todo feito em aquarela, e o livro tem. E aí tem muito disso também, né, que no final ali tem os registros do estudo do cara. Enfim, é muito bacana. É Irado. bom saber. Eu fiquei apaixonado por essa capa quando eu vi ela pela primeira vez e agora você me convenceu a comprar o livro, cara. É muito bom. Preciso achar. Talvez, não sei se é coincidência ou não, mas eu também vou citar um autor francês. A minha indicação de leitura também é um quadrinho, chama Os Ignorantes, Relato de Duas Iniciações. É de Etienne Davoudou, acho que é assim que fala o nome do autor, e saiu no Brasil pela Martins Fontes. Deve ser meio difícil de achar hoje em dia, mas vale a pena. O que acontece? A sinopse desse quadrinho. Você tem um quadrinista que é amigo de um cara que produz vinho.
Então, eles meio que trocam essas experiências. Então, o quadrinista está ensinando o vinicultor como se faz quadrinhos, e o vinicultor está ensinando para o quadrinista como se faz vinho. E é muito legal, porque a gente está falando de arte digital tradicional, e a gente tem dois caras que essencialmente trabalham com a literal mão na massa, trocando experiências, né, e descobrindo esse mundo incrível que o amigo tem e que eles não sabiam nada a respeito. Então a superfície sempre parece mais fácil, né, mais simples do que as coisas são de verdade. E esse livro é uma delicinha de ler, cara. O desenho é muito bom. E aí, tipo, você curte quadrinho e curte vinho, ou você só curte quadrinho ou só curte vinho, não importa. Mas Legal. é muito legal ver como eles trocam essas experiências num jeito basicamente artesanal de criar o que eles criam. Cara, maneiríssimo. Muito legal. Antes de dar a minha dica, só falar uma coisinha, que quando eu der a dica eu já vou encerrar, que é, pô, aconselharia todo mundo, algum dia, pô, compra um pincel e rabisca com esse pincel, seja com aquarela, com nanquim, com o que for, porque ele é uma experiência sensorial muito, muito diferente, né? Então, aproveitando esse gancho, comentem aí, bota um pincelzinho aí nos comentários, quem ouviu o podcast até aqui, tá? Porque assim, o pincel você tem a questão da altura, se você empurrar um pouquinho mais, o traço já vai ficar muito largo. Ou se você tirar, você tirando muito, você consegue fazer algo super fininho. É muito diferente de usar uma caneta ou um lápis, né? Fazendo rápido ou lento, a qualidade do traço é outra. É Então muito legal. é uma experiência sensorial. E eu acho que, e não só quem é artista, não, pô, mas eu nem sou artista, tô ouvindo só de onda, só Uhum, porque eu gosto de vocês. Então, não tem problema. Compra um pincel, compra uma tinta, vai experimentar isso, porque é muito interessante ver como isso acontece. Eu, particularmente, acho muito gostoso. Bom, vamos lá uhum. para o nosso dever de casa, para o meu, na verdade. Eu estou indicando hoje a Café Espacial. Cara, é uma revista, né, uma antologia de quadrinhos muito tradicional assim do mercado de quadrinho brasileiro, uma revista que tem muitos anos. Não vou lembrar agora, tem uns 17, 18 anos já. A última. Eu acho que a primeira edição é de 2007, se eu não me engano. Tá Uhum, aqui, ó. Essa é, daqui foi a última, edição 22, comemora uhum, o ano 18 da revista. Então, assim, é uma revista muito tradicional. É legal. O que que é uma antologia? Né? Uma antologia é uma publicação que tem diversos autores, né? Não é uma publicação de um autor. Por que que eu estou indicando isso? Porque, fica aí, estou dando a dica da Café Espacial, né? Porque chegou aqui em casa a semana, mas fica a dica sobre assim, qualquer antologia, porque o que, que tem de interessante? Você tem várias artes diferentes, vários artistas fazendo artes diferentes, e aí fica um desafio, uma proposta de desafio também para o nosso espectador, que procura, né? Claro que vai depender do seu repertório, do seu conhecimento, da sua bagagem, mas procurar entender para aquela arte que você está olhando, ela foi feita no digital ou foi feita no tradicional? Né? uhum. Isso é uma coisa que a gente às vezes se pega pensando, acho que é uma coisa muito comum entre artistas, quando a gente cita alguém, fala, cara, mas esse maluco faz tradicional ou será que é digital? E a gente fica tentando identificar, né, ali no meio do A gente está trabalho. numa época que começa a ficar difícil de distinguir, cara. Sim, Tem coisa que é claramente digital e claramente tradicional, mas tem uma área aí, cara, né? A transição tá cada vez mais difícil de distinguir. exatamente. Então fica a dica aí. O legal de antologias é que você não só pode praticar esse exercício que eu propus, mas também você consegue conhecer vários autores, vários artistas de uma vez só. Então isso é muito legal, né? Conheçam mais artistas brasileiros. E Uhum. além disso, né? Aí, claro, puxando o sardinha um pouco pro lado do INCO, a gente tem a participação de vários professores do INCO. Aqui tem o Mário Cal, aqui tem a Elo e o Pacha. Né? Eu acho que o Pacha está participando nas duas, inclusive, né? Temos professores aqui do INCO que também participam, colaboram aí com a Café Uhum. Espacial, né? E além Outro disso, fun fact para a gente fechar o rolê, a minha primeira história em quadrinhos solo, como roteirista e desenhista, publicada no Brasil, foi na Café Espacial 2, pô, em 2008. não estava ligado Uhum. não, não estava É. ligado não. Antes disso, eu tinha publicado uma história na Front, só que era com roteiro de outra pessoa, mas, tipo, a Café Espacial tá aí no meu coração. Eu tenho participação em várias edições ao longo desses anos todos, e é um quadrinho, uma revista que eu gosto muito, e eu tenho todas elas na estante lá no Brasil. É isso. Bom, meus queridos, foi um prazer conversar com vocês, tá? Acho que o papo foi muito Muito bom. legal, essa troca de experiência, eu achei um assunto super interessante e espero que nossos
espectadores, ouvintes tenham curtido também, certo? Então, até a Uhum. semana que vem com mais um episódio aí da Sala dos Professores. Beijo, abraço para todo mundo, boa Até semana. mais, meus queridos. Valeu, galera. Valeu.